a mais um programa do Ler Mais Um. E você acredita se eu te contar que existe um novo tipo de literatura jovem por aí? A gente veio subestimando ela por muito tempo, principalmente por causa desse ideal de que o jovem não gosta mais de ler. E é daí que surgiram as chamadas fanfics e a sua comunidade de fanfiqueiros. E olha, se você ainda tem algum tipo de preconceito contra fanfic, já tá mais do que na hora de você abrir sua mente e, por que não, o seu coração, já que o hobby é dominado por jovens há muito tempo, desde os primórdios da internet, e tem aberto espaço para muitos leitores e autores. Mas olha, se você ainda não tem ideia do que eu tô falando, fica calmo, porque o Ler Mais Um vai te explicar tudo agora. Fanfic significa basicamente ficção de um fã. Fanfictions são textos escritos por fãs, com base em personagens ou pessoas reais, como paródias ou versões alternativas. A criatividade é o limite, já que um fã pode criar uma fanfic em que o Harry Potter, por exemplo, é um bruxo em Hogwarts ou um cobrador em Curitiba, e ambas são ótimas. Eu sou Luciana Silva e eu sou jornalista. Bem, a minha jornada com as fanfics começou quando eu era muito jovem. Eu tinha entre 8 a 11 anos, eu não lembro direito qual a idade certa que eu tinha. E a fanfic pra mim foi o início de uma jornada de escrita. Eu fui encantada pelas fanfics que eu estava lendo, porque eu lia fanfics, seja de filmes de terror, seja de anime, seja de livro, seriado, na época era seriado, né? E eu via as fanfics, eu lia as fanfics. Eu fui levar dessas fanfics porque eu tinha esse hábito de leitura, gostava muito de ler. Eu fui buscando na internet, onde encontrei os sites de fanfic, né? Mas eu acredito que na época o que me levou a escrever fanfics foi por causa da liberdade, a liberdade da imaginação. Você não tinha, tipo, um comprometimento de ser uma história totalmente original, a menos que você quisesse ser original. Era o que você desejava do coração, o que você achava que podia ser alterado na história, o que podia continuar, o que podia antecipar na história. São várias possibilidades nessa história e que você via e percebia, escrevia, simples assim. Oi, eu sou Mariana Silva. Eu comecei a ler fanfics, na verdade, um pouco no meu ensino médio, que eu terminei em 2015, e 2016, acho que foi a época que eu mais comecei a ler fanfics. E também, na verdade, eu criava algumas histórias. Cheguei, inclusive, a publicar uma, mas faz tanto tempo, né, 2016, que eu comecei muito empolgada e foi aquela coisa bem legal, só que depois eu abandonei o projeto pela metade. Eu não sabia como terminar a história. Na verdade, eu sabia o fim. Eu só não sabia como desenvolver os outros personagens. E como tinha algumas pessoas lá da comunidade, né? Eu escrevia pro site Spirits Fanfics. Eu via que eu tava decepcionando muita gente não terminando essa história. Então, eu acabei abandonando. Talvez, quem sabe, eu reescrevo esse projeto. Inclusive, na época, eu tive uma influência de escrever, mas com personagens, por exemplo, que são existentes na vida reais, que eram K-idols, os cantores de K-pop. E como eu não tinha a menor ideia, eu sei bem pouco da cultura K-pop, então eu tive a ajuda de uma pessoa para escrever essa fanfic. A identificação está justamente nisso. Tanto para as pessoas que querem conhecer esse universo mágico, eu acredito que as fanfics elas têm uma certa magia de introduzir certas histórias ou pegar obras originais e dar uma continuidade que muitos fãs esperam, mas que não tem. São coisas, são obras bem fechadas, que têm finais bem conclusivos, mas ainda assim resta sempre aquela dúvida ou aquela pergunta do e como estaria o fulano hoje em dia, aquele personagem, um casal. Olha, eu acho que realmente há pessoas que valorizam na literatura as fanfics. Tem as pessoas que não valorizam tanto.
Isso vai entre os próprios autores originais, os outros autores que veem as fanfics como sendo só um ponto de partida e nada mais e nada menos. E tem pessoas que veem as fanfics como um bom estímulo, além de ser um ponto de partida, assim, um ponto de partida. Eu acredito que sim, as fanfics elas estão vindo com cada vez mais força, elas estão vindo para ficar. Então eu acredito que esse novo estilo, essa nova escrita possibilita cada vez mais as pessoas a se interessarem por leitura e também a descobrir no meio desses leitores uma forma também de expressar cada vez mais o dom da escrita. Então você vai trabalhando e você vai pegando essas mensagens e vai modificando a vida dessas pessoas, o que é algo também muito interessante. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez eu esteja um pouco enganada na ordem dos fatores, mas vamos lá. Por exemplo, a 50 Tons de Cinza, pelo que eu soube, nada mais é do que uma obra baseada em Crepúsculo, da autora Stephenie Meyer. Então, se a gente for parar pra pensar, foi uma fanfic que deu super certo. Tem sim suas diferenças, óbvio, cada obra tem sua singularidade, mas também, se a gente for parar pra colocar uma coisa ali do lado da outra, dá pra ver que tem um pouquinho de semelhança. E é isso que eu falo. A possibilidade de você fazer certas fanfics, ainda que você mude uma característica ou outra, torna cada vez mais interessante e é como se fosse um multiverso. Pelo menos eu vou me arriscar a falar que poderia ser um multiverso cada vez mais interessante, com mais ideias e mais pessoas, e também estimula muito a questão da criação e da imaginação. Então sim, a fanfic ela veio para ficar e ela vai evoluir conforme a sociedade for evoluindo junto com ela. Mas vem cá, se tudo isso que eu te contei até agora não foi o suficiente para te provar da força da fanfic, eu vou te contar uma curiosidade. Você sabia que Romeu e Julieta, do autor William Shakespeare, na verdade nada mais é do que uma grande fanfic de luxo? Isso porque o autor tirou alguns fragmentos bem importantes do poema chamado A Tragédia de Romeu e Julieta, de Arthur Brooke. Ou seja, os fanfiqueiros hoje em dia nada mais fazem do que seguir os passos de William Shakespeare. Agora, imagine que você tem 14 anos e é muito fã de uma banda de rock ou um grupo de K-pop. E em um belo dia, a internet te apresenta as histórias de ficção sobre esses músicos. E você que ama a Luísa Sonza e o Vitão, trazendo um pouco pro Brasil, ou algo mais internacional, como Ariana Grande e Harry Styles, cantores da música comercial atual, mergulhe em um universo literário dedicado a eles e se sente cada vez mais próximo. E muitas das vezes essa identificação é basicamente instantânea. E aquele adolescente que não lia nada ou quase nada, ou não lia qualquer coisa, de repente pode encontrar em si um leitor voraz. E a partir daí, para ele começar a escrever ou a chance dele desenvolver a sua noção textual é muito grande. Mas veja bem, eu não estou te falando que toda fanfic é boa, mas toda fanfic tem potencial para formar leitores e escritores. E existem vários tipos de fanfics, por isso separamos uma lista de sites para você conferir algumas e se aventurar neste nem tão novo mundo da literatura. O mundo das fanfics ele é enorme e é nossa missão valorizar e reconhecer essa nova forma de instigar a literatura nos jovens. O mundo dos games é fascinante, não apenas pelas histórias incríveis que são contadas ou pelos mundos maravilhosos que são criados, mas a própria história da indústria do videogame é incrível e como eles conseguiram crescer nessas últimas décadas é algo icônico. E é claro que todo esse processo rendeu muitas histórias, tem livros sobre todo esse universo. Tem livro que virou jogo, jogo que virou livro, até artigo e simpósio já tem por aí. E eu te garanto que tudo isso vai muito além de uma convenção de jogos. Fala turma, eu sou o Thiago Henrique, eu sou redator publicitário e faço parte do site Mapingua Nerd.
história como gamer começou, acho que antes até de eu aprender a ler, assim, com um Atari, que foi meu primeiro videogame, e com os primeiros jogos de PC, tipo Duke Nukem, o primeirão, que eu jogava ainda na época do Windows 3.11, então é algo que eu gosto desde que eu era bem criança mesmo. Como alguém que gosta muito de videogames e de livros, eu acho que as duas mídias, elas conversam muito bem, eu acho que elas se complementam até. Um livro pode ajudar a expandir o universo de um jogo, enriquecer a história dele, enquanto que um jogo pode colocar você no controle daquele personagem, que é o que você não tem no livro, e te permite explorar aquele mundo que você gosta tanto, mas que você só podia imaginar. Então é fácil entender por que isso seria um apelo para um público de leitores. Embora eu não ache que você precisa que o jogo seja baseado num livro para ter uma história rica que conquiste fãs de literatura, por exemplo. Jogo baseado em livro é uma coisa que se faz há muito tempo. O Senhor dos Anéis, por exemplo, tem jogos eletrônicos inspirados nele desde os anos 70 até hoje. Tem um jogo, um MMORPG do Senhor dos Anéis online que está no ar desde 2007 e que é muito elogiado pela fidelidade com que ele retrata o mundo do Tolkien, né? Mas um que eu indico, inspirado em Senhor dos Anéis, é Shadow of Mordor, que tem bem mais fanfic do que fidelidade, mas ainda assim é muito divertido, é recomendadíssimo. Eu gosto também, por exemplo, dos livros do Sherlock Holmes e do Lovecraft, então jogos que se inspiram nessas obras geralmente têm minha atenção, e um que saiu recentemente que eu gostei bastante foi Call of the Sea, saiu para Xbox e para PC, mas acho que esse ano sai para PlayStation também, vale muito jogar, é uma aventura cheia de referências às obras do Lovecraft. Quando você gosta muito de um jogo, às vezes você quer consumir mais conteúdo sobre aquilo, explorar mais aquele mundo, conhecer melhor os personagens, e os livros são ótimas maneiras de fazer isso. Quem é fã de Assassin's Creed ou de Warcraft, por exemplo, tem uma verdadeira biblioteca à disposição caso queira se aprofundar mais nas histórias dos jogos ou ler as histórias que os jogos não contam às vezes. Essa é uma parte, mas também tem a parte de que as pessoas têm curiosidade, gostam de ler sobre a indústria de jogos, então talvez ler biografias de grandes diretores ou conhecer os bastidores de algum estúdio famoso. Um tempo atrás eu li um livro muito interessante que era O Grande Fora da Lei, a história do GTA, que contava os bastidores polêmicos da Rockstar, a empresa que criou o GTA, e foi muito interessante. Mas tem livros sobre, sei lá, a guerra dos consoles dos anos 90, tem livros sobre a Nintendo, tem livros sobre artes dos jogos, especificamente sobre as artes dos jogos. Então tem muita coisa para quem gosta de games, assim, tem muito livro interessante para os gamers. Se eu tivesse que indicar só um jogo baseado em livro que você precisa jogar, é The Witcher 3, que é inspirado numa série de livros que saíram na Polônia nos anos 90, que eram até desconhecidos no resto do mundo, mas que a franquia de jogos ajudou muito a popularizar. The Witcher 3 é um RPG incrível, muita gente considera ele um dos melhores jogos da geração, inclusive talvez o melhor RPG da geração, e cara, vale muito a pena jogar, é bem maneiro. Mas para indicar um livro sobre jogos, eu indicaria Dados e Homens, que conta a história do Dungeons and Dragons, que é o primeiro RPG ainda de papel e caneta, mas que tem muitos jogos eletrônicos inspirados no universo Dungeons and Dragons, e inclusive é o jogo que inspirou todo o gênero do RPG, seja de mesa, seja de videogame, então vale conhecer a história. E eu não sei vocês, mas eu já tô ansiosa pra chegar em casa e jogar um bom jogo. Afinal, esse mundo é realmente muito fascinante. A gente também precisa aprender a olhar com um pouquinho mais de carinho pra ele. Afinal, a ficção faz isso pela gente. Ela nos dá infinitas possibilidades. Você sabia que a Biblioteca Pública do Mato Grosso completa 110 anos no ano que vem? E na época, em comemoração aos seus 105 anos, o Portal Amazônia preparou uma matéria super especial, revelando curiosidades e a história desse lugar. Então é só ler o QR Code aqui na sua tela e você vai direto para a página conferir a matéria na íntegra. E agora a gente vai falar de biblioteca virtual, também conhecida como biblioteca digital. E elas basicamente são a virtualização das bibliotecas tradicionais. Elas surgiram com o intuito de democratizar o acesso às bibliotecas, para que professores e estudantes conseguissem ter acesso a fontes seguras sem sair de casa. E é possível baixar as suas obras gratuitamente, o que garante o acesso a obras literárias, acadêmicas, ensino técnico e até documentos históricos. Olá, meu nome é Ricardo Campos, eu sou aqui da Toca Livros. A gente trabalha com muito audiolivro, com livro, literatura, digital, e é sobre tudo isso que nós vamos falar agora aqui na TV.
Então o projeto começou junto com dentro da Toca Livros e a gente montou uma parceria junto com a Recode. Quem é a Recode? Quem é a Toca Livros? Toca Livros é uma plataforma de streaming de audiolivro, agora também com e-books, que você pode entrar no aplicativo, escutar ou ler qualquer livro que você desejar. Então a gente veio do mercado buscando facilitar essa parte de entretenimento do livro, né? Que muitas vezes como é que chega esse livro no meio do Brasil, como é que a gente consegue levar esse material, e com o digital isso facilita muito. Então a gente entende que o livro digital ele veio para facilitar, ele é a nova corrente, né? A gente vê até agora com pandemia, com toda essa questão de as pessoas estarem em casa, o digital ele facilita muito, independente de onde estiver, né? Então, como Toca Livros, junto com o Recode, a gente criou esse projeto. É um projeto que ele tem aporte da FINEP e da FAPESP, são 2 órgãos de fomento para projetos de empreendimento, com foco em desenvolvimento social também. E esse projeto ele veio como uma plataforma digital para que as bibliotecas possam ter este acervo digital. É muito difícil, muitas vezes, uma biblioteca, como é que eu vou ter um acervo digital? Como é que eu vou levar isso para dentro do Brasil inteiro? Então a Recode ela tem uma atuação muito boa com as bibliotecas, já trabalham com as bibliotecas, então a gente conhecia o trabalho deles, são muito bons dentro do trabalho que eles fazem, e a gente criou essa parceria para levar a biblioteca digital da Toca Livros junto com os parceiros da Recode. Então esse projeto faz com que, se você tem uma biblioteca, você é uma cidade, é uma biblioteca pública que gostaria de levar o digital para os seus associados, nós fizemos isso e a gente faz agora diariamente tem uma equipe por trás para desenvolver toda a ferramenta. E você, se você tem uma biblioteca que é pública, que está do seu lado, você pode falar para eles também podem ter esse acesso. E aí até mesmo, a gente começou agora com um projeto que ele é gratuito, né, para as bibliotecas, para começarem a conhecer esse digital, porque a gente sabe que na área pública ela é mais complicada de entender o digital, então a gente fez esse modelo financiado ali pela FINEP. É lógico, se você é um autor e for colocar o livro dentro, vai também ser remunerado por isso, né? Porque todos os livros eles têm uma venda, tem um processo, tem o direito autoral que é envolvido, então a gente respeita todos os direitos autorais para entrar dentro da plataforma e poder levar para o público. Então esse é um pouco do projeto do digital que a gente vem fazendo, né? Então a primeira fase são essas 149 bibliotecas que nós fizemos junto com a Recode. Eles têm 1 ano para execução do projeto, acompanhando em rede social, em como implementar, como operacionalizar tudo isso, e para você que está na ponta possa escutar um audiolivro ou possa ler um livro de todos os acervos, né? A gente tem hoje está chegando mais de 20 mil e-books, a gente quer chegar aí com um acervo, duplicar e triplicar esse acervo ao longo do ano, e em audiolivro nós temos aí praticamente 2.500 audiolivros, e a gente também está crescendo mês a mês, tem sempre um livro novo fechando para você poder escutar. É muito fácil entrar e acessar, é só entrar, baixar o aplicativo da Toca Livros. Se tem uma biblioteca que é credenciada, faz o login pela biblioteca. Se você quiser conhecer todos os outros serviços da Toca Livros, pode fazer uma assinatura, pode escolher um livro também. Tudo é acessível e você pode ter acesso no seu celular, no tablet, e levar para qualquer lugar que for a sua própria leitura, né? Então, para quem não conhece tanto o digital ele já é uma realidade. Então, você que tem uma biblioteca e gostaria de levar para o digital, é simples. A gente consegue fazer de um jeito fácil para operacionalizar. É uma coisa que todo mundo tem um WhatsApp, todo mundo está levando ali esse digital no celular, né? Todos esses smartphones. Então, nosso papel como Toca Livros é facilitar esse processo para você. Então é você baixar o aplicativo, entrar no site, nosso time está aqui para ajudar, para formatar a sua biblioteca, para você escutar um livro e poder ver, escutar ou ler o livro que desejar em qualquer momento, né? Então esse é um recado nosso aqui da Toca Livros. Pode contar com o nosso time se precisar conversar com alguém da área de biblioteca, pode entrar em bibliotecas@tocalivros.com, fala com a gente ou entre em contato direto no contato@tocalivros.com. Muito obrigado, uma ótima noite, um ótimo dia, até mais, tudo de bom.
Ou seja, a biblioteca virtual ela diminui a distância para o leitor, fazendo com que a gente tenha várias obras na palma da nossa mão, ou do seu computador, ou tablet, enfim. E já fica aqui o nosso parabéns atrasado, porque no último dia 9 de abril foi o Dia Mundial da Biblioteca. A você aí de casa, meu muito obrigada, é sempre um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre temas tão gostosos. Se você já está me vendo pelo YouTube, aquele beijo mais do que especial para você. Já deixa o like, coloca aqui no comentário o que você achou, conversa mesmo comigo, fica à vontade, me dá indicação de tema, de livro, de escola para visitar, do que você quiser. Aproveita também e se inscreve no canal e ativa o sininho para saber de tudo que vai acontecer por aqui. Se você ainda não seguiu a gente nas redes sociais, ó, tá tudo aqui embaixo para você, eu vou deixar aqui na tela. Tem o Instagram, tem o Facebook, tem até o Twitter do portal para não ter desculpa, para você não saber tudo do que rola aqui no canal que é a cara e a voz da Amazônia. E aquele grande abraço virtual que eu dou em todos vocês. Um beijo, até a próxima!